Alguns dias atrás eu publiquei um vídeo aqui falando que eu ia iniciar a leitura de Imperador Deus de Duna e aproveitei ele para falar um pouco sobre o meu conceito de Everest literário, que são aquelas obras que eu gosto muito, eu reconheço o valor delas, mas eu tenho muita dificuldade com a leitura. Por isso, eu reservo a ler somente um livro de cada saga dessas por ano. E ali eu citei que os 3 Everests que eu tenho em aberto na minha vida hoje, que eu estou lendo, são a saga Duna, do Frank Herbert, a saga da Torre Negra, do Stephen King, e a minha coletânea do Júlio Verne. Então, partindo dessa afirmação minha, veio essa pergunta do Bruno aqui questionando se eu tenho algum Everest já concluído para mostrar para vocês. A resposta mais direta para essa pergunta seria não. Porque, para ser sincero, eu cunhei e adotei esse termo especificamente para Duna e para Torre Negra, que são sagas bem longas e nessa minha regra de só ler um livro de cada por ano, elas ainda estão abertas até hoje. Júlio Verne ganhou a sua cadeira ali no ano passado, quando eu comecei a leitura desse autor e descobri que eu também teria dificuldade com ele. Mas, pensando bem nessa pergunta dele, eu consegui separar algumas obras aqui que, por menção honrosa, poderiam fazer parte dessa classificação. Começando já com ela, que seria a trilogia de O Senhor dos Anéis. Quando eu realmente consegui sentar e ler essa obra de cabo a rabo, eu admito que eu não tive tanta dificuldade com a escrita do autor assim. Só que essa foi a minha terceira tentativa de leitura dessa obra. Eu já tinha tentado e abandonado 2 vezes quando isso aconteceu. Eu realmente precisei amadurecer um pouco o meu hábito da leitura para conseguir encarar essa obra aqui. Então, por isso, eu colocaria ela como um Everest que eu já venci. A segunda seria Musashi, que eu tenho aqui nessa edição de 2 volumes, mas ainda é um livro só, que foi dividido em 2, ou tem edições aí divididos em 3 pedaços para poupar a coluna, porque senão ele ficaria muito grande com as suas 1.800 páginas. E apesar de ele não ter uma escrita tão difícil, eu daria esse título honorário para ele porque foi a primeira obra de um autor oriental que eu li. Então eu tive sim que lidar com uma pequena barreira cultural no estilo de escrita. Depois eu colocaria aqui Moby Dick, que eu li no comecinho desse ano e foi uma leitura que me exigiu bastante. Fez eu começar a olhar para minha coleção e buscar possíveis Everests clássicos ali. Finalizando essa lista com o Ciclo da Herança, do Christopher Paolini, que eu li no ano passado de cabo a rabo, e foi a obra que fez eu tomar a decisão de não ler mais sagas de forma contínua. Só que vale o adendo que eu menciono essa obra aqui não pela dificuldade com a leitura, porque é uma escrita relativamente simples, mas sim pela chatice do protagonista. O Eragon é insuportável. Eu gostei bastante do world building do Paolini aqui, gostei de vários coadjuvantes, mas quando chegava um capítulo que eu ia acompanhar o Eragon por bastante tempo, eu tinha vontade de sair na rua e pedir para um estranho me dar um chute no... Enfim, foi cansativo. E é isso que eu tinha preparado para hoje, com isso eu vou ficando por aqui. E você, antes de ir embora, não esquece de curtir esse vídeo, seguir o perfil se você ainda não segue, e deixar aqui um comentário dizendo se você teve alguma experiência parecida.